E aí, Pode ir? pessoal? Sim. E aí, pessoal, bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem está assistindo na boa tarde. É o seguinte, hoje é um dia, né, que eu vou trocar a disciplina com a professora Cíntia. Melhor dizendo, hoje eu repasso o restante do conteúdo diretamente para outra professora de desenho. Nesses pouco mais de 2 meses, né, que nós estivemos juntos, nós vimos aí dos materiais de desenho, né? Do uso dos materiais, principalmente do uso do escalímetro, do uso do transferidor. E, por último, agora, nas últimas semanas, a gente fez alguns desenhos no AutoCAD. Bem, a gente sabe que o CAD, conforme a gente já conversou anteriormente, o CAD vai ser utilizado por vocês no curso técnico desde agora, né? Nesses desenhos básicos, até no segundo ano. Para quem é de transporte, para quem é de área de trânsito, vai ser utilizado na topografia urbana. Para quem é da área de estradas, vai ser utilizado no desenho topográfico e também topografia. Também no terceiro ano, conforme nós já conversamos também, esse conteúdo de AutoCAD é importante, uma vez que vai ser muito utilizado nas disciplinas de projetos. Então, para vocês que futuramente também queiram seguir na área de engenharia, o desenho de CAD é fundamental, né? Mesmo que não siga a área de engenharia, mas qualquer área relacionada à área de projetos, o uso da ferramenta CAD é importante. Então, nesses últimos encontros que a gente teve, eu creio aí do TP4 ao TP9, né? Nós andamos usando a ferramenta de CAD. Provavelmente a professora Cíntia vai avançar com vocês nesse conteúdo. E também queria dizer a vocês que nós vamos nos rever, provavelmente no segundo ano ou no terceiro ano. Mas, por até o momento, eu vou deixar vocês em boas mãos com a professora Cíntia para seguir no conteúdo. Vamos torcer, né, que de forma que no terceiro bimestre, depois do retorno das férias, a gente possa ter alguns encontros presenciais no Cefet, né, e pelo breve momento que nós estivemos juntos, foi um prazer, né, estar com vocês, com a turma de vocês, com a sua a turma, né? E provavelmente, com certeza, alguns de vocês eu vou trombar ali no Cefet. No mais, agradeço o envolvimento da turma, toda a participação que teve e comprometimento, né, com os trabalhos práticos. Até hoje, eu estou recebendo o TP9, né? E, e assim que tiver todos em mãos, eu vou deixar tudo registrado certinho no diário acadêmico, né? E caso alguém tiver alguma dúvida relacionada ao que já passou dos TPs, pode entrar em contato diretamente comigo, vocês sabem o meu e-mail, inclusive para aqueles estudantes que chegaram mais tarde e estão me devendo trabalho. No mais, a gente se vê por aí e repasso a palavra agora à professora Cíntia para ela desenvolver o assunto do dia de hoje. Professora? Beleza, Marcelo. Muito obrigada por me substituir nesse período. E agora eu conversei com o professor Marcelo, ele me deu uma ideia de como que está a turma, e agora eu vou seguir adiante com vocês a matéria, né? A gente vai continuar essa matéria também no próximo semestre. Ok, então eu vou sair e até mais. Até mais, Professora, mas obrigado, hein? de nada, tchau. Tá, tchau. Rasguei aqui. Bom, pessoal, eu falei aqui com o Marcelo e ele me repassou que vocês fizeram até agora 9 trabalhos, né? Então, eu combinei com ele que eu ia fazer mais um, valendo 2 pontos, e um próximo, que seria o trabalho final, valendo 3 pontos.
Então, como é que a gente vai fazer? Hoje eu vou dar aula para vocês sobre projeções ortogonais. Eu vou repassar aqui a aula para vocês. E depois eu vou mostrar um exercício prático para vocês, como é que funciona, né? Hoje eu não vou dar nenhuma avaliação, não vou dar nenhum exercício nem nada. Vai ser mais para vocês entenderem essa disciplina. E a partir da aula, que essa vai na aula no dia 24, né? A gente está gravando antes. Vocês vão entrar em contato comigo lá na turma ou no chat pessoal para qualquer dúvida, tá bom? E vai ser assim até a gente terminar a disciplina. Então, vamos lá. Vou só colocar aqui em tela cheia. A aula hoje é de projeções ortogonais ou as famosas vistas, né? Vocês viram um pouco além com o Marcelo, né? Sobre AutoCAD, transferidor, vocês fizeram alguns desenhos, né? Mas ficou faltando passar essa parte de projeção ortogonal, que é o que a gente vai ver agora na disciplina. E logo depois disso a gente vai ver perspectiva, vou ver se dá para fazer até esse final desse semestre ou se eu jogo para o próximo. Então, as projeções ortogonais, elas são projeções de primeiro e terceiro diedro. O que é esse primeiro e terceiro diedro? Consiste na posição da vista quando a gente estiver olhando, observando ela na nossa frente, né? A gente tem que observar aqui. O primeiro diedro é esse que está à direita aqui, o segundo diedro, terceiro e quarto. Como que isso funciona na prática? Vou voltar lá para trás, mas vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem uma peça, olha, essa peça aqui que parece um H, vocês estão vendo? Um H com essa área aqui, né, profundidade, altura, comprimento. E eu peguei essa peça aqui e eu fiz as três vistas dela. Então, quando eu falo vista frontal, quer dizer que eu estou observando essa vista aqui, ó, minha mãozinha aqui, ó, desse lado direito aqui, né? A minha vista frontal. Então, eu pego a minha vista frontal e rebato na minha projeção ortogonal. Essa delimitação aqui é o que a gente chama de projeção ortogonal, que é você representar as três vistas principais, né? Então, aqui, ó, eu fiz a representação da minha vista frontal. O que eu estou vendo aqui na minha vista frontal? Eu estou vendo essa área aqui, ó, desce, vai aqui para essa profundidade, sobe uma altura, faz essa inclinação e segue aqui, ó. Eu estou vendo toda essa vista aqui como minha vista frontal nessa peça que está em perspectiva isométrica, né? E por que eu estou vendo essas linhas tracejadas aqui? Porque vocês estão observando que existem detalhes nessa peça aqui, ó. Tem rebaixo aqui e tem essa área aqui também mais profunda. Eu tenho que representar ela de alguma forma. E no desenho técnico é norma a gente representar com linha tracejada, né? Então aqui, ó, eu vi essa minha vista aqui frontal, representei, rebati ela aqui e representei os rebaixos dela aqui com as linhas tracejadas. Então, olha só, eu já fiz a frontal, estão faltando aqui duas vistas que são as principais que a gente representa no desenho técnico. Essa minha vista aqui à direita é a minha vista lateral. E como que eu enxergo ela? Se eu for olhar aqui da minha esquerda, eu consigo enxergar todo esse H, essa área abaixo do H e, né, essa área que vai para o fundo da peça. Então, eu peguei essa área aqui e rebati na minha vista lateral. Então, eu rebati aqui minha vista lateral, fiz o meu H, fiz aqui a minha área. Mas eu não estou vendo aqui linha tracejada nessa vista, porque aqui a gente consegue ver todas as áreas rebaixadas. A gente não tem nenhum furo aqui atrás, a gente não tem nenhum rebaixo que eu não estou conseguindo enxergar nessa vista lateral. Então, as linhas tracejadas, elas são só para aquelas áreas que a gente não consegue observar, né? A olho nu, né? A gente precisaria, sei lá, de uma visão 3D, uma visão além da peça para a gente enxergar aquelas áreas rebaixadas. E então eu vi aqui a minha vista frontal, a minha vista lateral, agora a gente tem aqui a nossa vista superior, né? Por que é feito assim, dessa forma, né? Frontal, lateral, superior. Tudo isso, gente, são normas que existem no desenho técnico, né? Então a gente tem que seguir as normas delimitadas, né? Determinadas. A gente não pode
fazer o desenho das vistas sem nenhuma noção de posição, né? Então, sempre essa vista frontal está acima da superior e ela está à esquerda da lateral, né? Então, vamos aqui para a nossa vista superior. Eu peguei essa área aqui, vendo aqui de cima, ó, primeiro a minha frontal vi do direito, a minha lateral vi do esquerdo, e a minha superior eu vi aqui de cima, como se eu estivesse observando a peça de cima. Peguei essa imagem e rebati aqui nas minhas 3 vistas, no meu desenho, né? Aí aqui eu tenho a representação aqui, a gente vê esse H aqui representada aqui na minha vista superior, mas essa área aqui ia de rebaixo. Novamente, não tem necessidade de ter tracejado aqui, porque a gente consegue ver todas as áreas rebaixadas. Ah, mas e essas outras vistas aqui? Essas outras vistas, elas não têm necessidade nos nossos desenhos técnicos que a gente vai fazer aqui. Mas elas são basicamente, essa visão aqui é a minha lateral esquerda, que é como se eu estivesse vendo aqui de trás a minha peça. E aí, como tem esse rebaixo aqui e como tem essa área, a gente vai ter que representar o tracejado. Essa vista aqui é a minha inferior, olhando por baixo da peça, né? Então, é como se a gente estivesse aqui embaixo da peça, observando ela por baixo. Então, eu observo todo também essas áreas tracejadas, porque eu não vejo essa área aqui, ó, quando eu estou olhando ela de baixo, né? E essa daqui é como se eu estivesse vendo lá do fundo da peça, né? Então, a minha peça, gente, se vocês forem ver, ela tem 6 lados, né? Ela tem 6 posições, tem 6 vistas, né? Então, a gente consegue enxergar a peça por 6 formas diferentes. Mas as formas que a gente utiliza no desenho técnico é a frontal, a lateral e a superior. Tá, então deixa eu voltar aqui, ó. Projeção ortogonal consiste na representação plana de um objeto nas 3 direções ortogonais, resultando em 6 projeções, também chamadas de vistas. O nome de cada vista é dado pela posição do observador. O observador que a gente fala é isso que eu falei, que é como se a gente estivesse observando a vista na lateral esquerda, na lateral direita e superior, inferior. Tudo isso a gente chama de observador, né? E aqui está escrito também, ó, sistema europeu. O sistema europeu é o diedro que a gente está observando, ó. Aqui tem o segundo, terceiro e quarto diedro. O diedro que é representado do sistema europeu é o primeiro diedro. E olha aqui o que a gente está tendo. Observador observando de frente e rebatendo lá no fundo, observador observando a vista superior e rebatendo aqui embaixo. É a posição das vistas que equivale ao sistema europeu. Então, olha aqui, ó, no primeiro diedro, a vista frontal predeterminada da peça é exibida na parte superior esquerda, e as outras 2 vistas são a vista superior e a esquerda. Então, o que significa? Que a vista frontal é exibida nessa áreazinha, ó, superior esquerda. E as outras vistas, a lateral e a superior, elas são observadas, né, uma abaixo aqui da minha vista frontal e a outra à minha direita da minha vista frontal. Aqui, ó, o observador aqui, como eu expliquei para vocês, ó, vista frontal, vista lateral, vista superior. Sistema europeu. E aí também existe o sistema americano, que ele é feito no terceiro diedro, né? E o que a gente observa aqui do meu sistema? Olha aqui, se vocês forem observar, o meu sistema europeu, olha a posição das minhas vistas. E olha a posição das minhas vistas no meu sistema americano. Então, aqui a gente já vê o quê? Que a minha vista superior que está aqui em cima nesse canto esquerdo, né? Depois a gente tem embaixo dela a vista lateral direita, e depois a gente tem essa vista aqui, que é aquela lá de trás. Ele não está vendo aqui da frente, ó, como a gente está vendo aqui, ó. Como se visse da sua lateral esquerda. Ele está vendo lá do fundo da peça, aquela áreazinha que a gente não está enxergando aqui, olhando essa peça em perspectiva. Então, assim está representado o sistema americano. Olha lá. No terceiro diedro, a vista frontal predeterminada da peça exibida na parte superior. Então, a minha vista frontal aqui é a minha vista superior aqui, ó. E ó, a vista frontal predeterminada da peça exibida na parte inferior aqui, ó. E as outras 2 vistas são a superior e a direita. Então, a minha vista frontal, ao invés de estar aqui no meu canto esquerdo superior, ela está aqui inferior esquerdo.
Então, aqui, ó, rebatimento dos planos de projeção. Na figura abaixo, vemos as projeções de um objeto em perspectiva, aqui, ó. Pegando, como se a gente pegasse aquela peça lá e rebatesse todas as vistas que a gente observa para o desenho técnico. Então, olha só, eu tenho uma peça aqui em perspectiva 3D, né? Estou vendo aqui a minha vista frontal, a minha vista lateral e a minha vista superior. Seguindo o primeiro diedro, essa vista frontal, ó, ela está sendo rebatida aqui, a minha vista lateral rebatida nesse plano e a minha vista superior está rebatida aqui embaixo. Eu estou observando daqui de cima. E aí, gente, imagina abrindo essa caixinha. Quando a gente abre essa caixinha, a gente tem a posição do desenho técnico de sistema europeu de primeiro diedro, que é a vista superior, a vista lateral, a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Olha lá. Eu abri a minha caixinha, olha. Pensa que essa caixinha ela tem 6 lados, né? Então, todos os lados da minha caixinha, ao abrir, eu consigo ver onde que elas estão sendo rebatidas. Então, aqui, ó. A gente pegou aqui a peça, rebateu nesses 3 planos aqui. Quando abriu a peça, a gente conseguiu fazer a nossa projeção, plano de projeção ortogonal, né? Então, na prática, porém, as projeções são representadas como na figura abaixo, onde os planos de projeção são rebatidos sobre o mesmo plano. Então, assim, a gente observando uma peça 3D, né, a gente observa, a gente vê como é que faz a nossa representação de projeção nela, como se tivesse um muro atrás das peças, né? A gente observando e pintando aquele muro atrás da peça. Como a gente tem uma norma de desenho técnico, a gente tem que pegar essas vistas, né, e representar elas de forma correta. Então, a forma correta é do primeiro diedro, que é o que a gente usa aqui no Brasil, com a vista superior embaixo da frontal e a vista lateral ao lado da frontal, né? Essa peça aqui, a gente não tem nenhum rebaixo, nenhum detalhe, nem nada. Então, o que a gente está vendo aqui é exatamente o que está representado no nosso olho nu, né? Que a gente não vê não tem nenhum furo, não tem nenhum rasgo, não tem nada ali para a gente representar aqui com tracejado, nem nada. E aqui vocês observam que, para fazer essa representação aqui no desenho técnico, a gente usa essas linhas auxiliares. Essas linhas auxiliares, elas servem para deixar o desenho, né, o desenho técnico alinhado, né? Porque aqui, ó, você está vendo que existe o início de uma altura aqui e o final de uma altura. E quando você utiliza a linha auxiliar, você segue com ela até o outro plano, né, até a outra vista, para manter a altura do objeto. Então, essas linhas servem para auxiliar a gente a fazer o desenho também, né? Então, olha aqui, a gente desceu a linha até o final do plano e aqui usou um transferidor para continuar as linhas aqui na minha vista superior. Então, se vocês forem ver, todas essas alturas aqui, ó, elas são proporcionais. E as posições estão proporcionais. Essas medidas aqui também são proporcionais. Tudo para ter uma melhor visualização também do desenho técnico, né? Quando desenhamos vistas sobre o mesmo plano, eliminamos o desenho dos planos, deixando apenas linhas que separam os desenhos das vistas. Então, aqui antes, a gente teve como se fizesse um preenchimento da peça, né? Um desenho mesmo da peça, né? Mas para o desenho técnico, o que importa são as linhas de contorno, né? A gente só importa essas linhas de contorno da peça e as linhas que separam os desenhos das vistas, né? Não precisa fazer esses desenhos dos planos especificamente, porque às vezes confunde as linhas também, né? Tem que simplificar o desenho também, porque senão vão ser muitas linhas sobrepostas. Então, aqui, o que a gente tem a representação aqui? A gente tem, ó, essa linha aqui bem fraquinha aqui dos planos, né, da projeção ortogonal, e essa linha contínua grossa é a que delimita a peça, ó. Representa as arestas visíveis, que é o que a gente está observando da peça, ó. Aqui está o meu observador, a minha peça em representação 3D, em perspectiva isométrica, né, que é essa representação aqui que a gente consegue ver altura, largura e profundidade. E aqui na minha vista lateral direita, onde exatamente está esse observador, o que eu vejo? Eu vejo essa área aqui, ó, de altura, e eu vejo o meu furo. Eu consigo enxergar todo o meu furo aqui nessa vista frontal,
né? Peça que está aqui na lateral. Quando eu faço a minha vista lateral esquerda, eu consigo ver o quê? Um L, ali o meu L ali representado. Mas não é somente o L que a gente tem que representar. A gente tem que representar aquele furo que apareceu ali na vista frontal e esse rasgo aqui da peça, né? Essa áreazinha aqui que está com maior profundidade da peça, que eu não consigo ver ela aqui, observando de frente. Então, como que eu represento? Com as linhas tracejadas aqui, a minha contínua fina, que são as linhas contínua tracejada, que são as linhas invisíveis. Então, na minha vista lateral, eu consigo ver o L e o que eu não consigo ver, que é esse furo. E essa área aqui com profundidade, esse rasgo aqui, eu represento com linha tracejada. E na minha vista superior agora, o que eu estou vendo na minha vista superior? Eu estou vendo aqui essa área que parece um retângulo, mas com aquele rasgo ali, ó, né? Como se eu estivesse vendo aqui de cima. Mas eu não vejo meu furo nessa vista superior. Então, novamente, a gente tem que representar ela porque ela é uma linha invisível. Então, olha aqui, essas linhas auxiliares, ó, elas auxiliam ali, ó, aonde vai se situar o meu furo, né? Então, todas essas linhas, elas ajudam também na construção do desenho. Então, com essas linhas auxiliares, eu fui lá e fiz as minhas linhas tracejadas, que são essas áreas das linhas invisíveis. O número de vistas que serão executadas no desenho depende do número de vistas que forem necessárias à caracterização de fabricação de montagem. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente tem, por exemplo, uma garrafa PET, né? E uma garrafa PET, se a gente for ver, a nossa vista frontal e lateral é a mesma. Então, não tem necessidade de representar a mesma vista duas vezes, né? A mesma visão duas vezes. Então, a gente simplifica o desenho, né? Então, a escolha das vistas. A vista mais importante de um objeto deve ser utilizada como vista frontal, que é a que tem mais informações, é que eu vejo mais detalhes, né? Geralmente, essa vista representa o objeto na posição de utilização. Quando essa posição não é caracterizada, representa-se na posição de fabricação ou de montagem. Então, quando a gente já bate o olho assim numa peça, a gente observa o quê? Qual que é a minha área aqui que tem mais detalhes, né? Nessa peça aqui que parece um L na vista lateral. Com certeza é aquela que tem o furo, né? Porque eu consigo ver o furo, eu consigo ver o rasgo, eu consigo ver a altura, a largura, eu consigo ver tudo. Até na hora que a gente representa aqui o desenho técnico, olha só, pessoal, como que tem muito mais informação, muito mais linhas nessa vista frontal do que nas outras vistas. Então, sempre quando a gente observar uma peça, ó, todas elas foram escolhidas porque elas possuem mais detalhes, ó. Mais detalhes na vista, a gente delimita ela como vista frontal, né? Então, aqui, ó. Critérios para escolha da vista frontal. Maior número de detalhes voltados para o observador. Posição de uso, fabricação ou montagem. Maior área, desde que satisfaça o item A, lá, o de maior número de detalhes. Vista que proporcione uma vista lateral esquerda mais detalhada e com menor número de linhas invisíveis. Então, isso também é um detalhe. Uma vista frontal com muitas linhas tracejadas, muitas linhas invisíveis, ela não é favorável. Então, a gente também tem que observar isso. Então, lá, ó. Aqui, ó. Olha aqui, vamos observar aqui essa escolha da nossa vista aqui, desse desenho. Se a gente for pensar bem, olha, essa vista frontal aqui, ela não é a melhor opção, ela não está me dando mais informações, né? E ela ainda tem as linhas invisíveis. Então, aqui, talvez a melhor vista frontal que a gente teria aqui no desenho seria talvez essa lateral ou a superior, né? Então, a gente sempre tem que pensar assim, qual que é a minha vista aqui que eu consigo enxergar mais detalhes, que está mais bem feito aqui para o meu desenho técnico ter mais observações, ter mais representações, mais linhas visíveis, mais arestas que vão me falar, bater no olho, como que é a peça mesmo ao montar o 3D, né? Então, aqui, ó, vista lateral esquerda. Beleza. Aqui, pessoal, o contato do meu e-mail,
né? Ou pelo grupo do Teams, né? Que tem um chatzinho lá que vocês podem me mandar mensagem pessoalmente. Agora eu vou fazer o seguinte, toda essa matéria que eu passei aqui, tem exercícios que a gente pode trabalhar para entender mais essa questão das vistas frontais, laterais e superiores. Então, você vai aí alguns exercícios para ler com vocês, alguns com erros, para vocês entenderem como observar as peças da vista frontal, lateral e superior. Então, aqui, tem esse exercício aqui, que o primeiro, ó, eu pedi para fazer um croquis das peças e nomear todos os vértices, né? Aí eu tenho aqui um exercício de uma aluna, ex-aluna, que eu vou mostrar para vocês como que ela fez, ó. Todas aquelas peças lá, de 3D, elas têm a vista frontal, lateral e superior. Mas elas têm arestas que a gente não tá vendo aqui, ó. Se a gente for ver, tem uma aresta lá no fundo que desce aqui, ó, lá naquela pontinha lá atrás da peça. Aqui também tem outras arestas que a gente não consegue observar. Então, nesse exercício, é basicamente a gente encontrar quais são essas arestas invisíveis. Então, olha aqui para vocês verem. Vamos começar da primeira peça lá. Essa peça que parece um L na minha vista superior. Vocês conseguem observar? Né? A vista superior aqui ela é um L, a vista frontal e lateral ela é como se fosse um retângulo, né? Então, olha só, aqui nessa vista, a aluna foi e conseguiu enxergar todas as minhas arestas invisíveis que estavam não a olho nu, né? Então, ela tracejou essas linhas invisíveis aqui para conseguir entender mesmo como que a peça funcionou no 3D. Que isso daqui é o básico, gente, para a gente entender a próxima matéria, que é de perspectiva. Não é fácil a gente sair de um 2D e a gente ir para um 3D, que é o que a gente vai fazer mais para frente. Ou, ao contrário, sair de uma peça 3D com todas as medidas e você ter que representar ela em 3 vistas, né? Então, a primeira fase é você realmente abstrair, sair daquele 2D e entender como é que é uma peça em 3D, não enxergando as arestas. Porque o que acontece? Na hora da sua representação de desenho técnico, tem algumas áreas que você não vai enxergar. E aí você vai ter que representar com as suas arestas invisíveis, com as suas linhas tracejadas, né? Então, aqui vamos para o segundo desenho, ó, que parece esse L na minha lateral esquerda. Na minha vista superior parece um retângulo, na minha vista frontal também, né? Então, olha aqui o que a aluna fez. Ela seguiu a linha lá no fundo, olha, representando. Então, aqui, a gente enxerga todos esses pontos de arestas a olho visível, a olho nu. Mas essa aresta daqui do fundo, ó, esse ponto aqui do fundo a gente não consegue enxergar na peça. Então, por isso que é importante a gente entender como que é uma peça em 3D. Então, ela seguiu aqui fazendo as peças, né? Fazendo as linhas lá tracejadas do fundo da peça. E no outro exercício, o que eu pedi? Eu pedi para fazer a representação em 3 vistas dessas peças. Então, aqui, esse exercício 1, que a gente enxerga como um L no superior, vamos ver se ela fez certinho, ó. Ela fez aqui, ó, uma vista de L na minha vista superior, ó. E na minha vista frontal, que é essa daqui que eu estou vendo da lateral direita, ela fez o retângulo com esse tracejado aqui. Então, aqui, ó, ela representou aqui o meu L, ela puxou as linhas auxiliares para fazer a representação desse quadrado aqui que ela representou, né? Puxando essa área aqui do L, ó, que aparece na minha vista frontal. E a minha vista lateral, ó, vista lateral que ela está enxergando aqui, essa área mais fina, ó, ela fez para cá. Então, ela usou todas as linhas auxiliares para auxiliar na altura das peças também, para todos ficarem proporcionais. Porque esse é um exercício que a gente dá de croquis. Croquis, a gente utiliza somente régua e lápis, né? Ou a próprio olho nu, como tiveram alguns alunos que também fizeram. Então, quando a gente não tem instrumento, a gente tem que também entender a questão da proporção. Não adiantava fazer aqui um L enorme aqui nessa área da vista superior e a minha vista frontal
pequena, que aí eu ia entender que estava errado alguma coisa, não está proporcional essa peça. Como é que uma vista superior ela tem um comprimento enorme, na minha vista frontal esse comprimento não é condizente, né? Então a gente também tem que representar, prestar atenção nas proporções das peças. Essa minha segunda peça aqui, ó, que é um L na minha lateral esquerda, e aqui na minha vista frontal vou ver um retângulo, e na minha vista superior também. Vamos ver se a aluna fez isso direitinho, ó. Ela fez a vista frontal, aqui, ó, um retângulo, né? Fez aqui o retângulo, mas, deixa eu ver se ela fez a vista superior certinho. A vista superior, ela inverteu aqui, ó. Essa peça aqui da minha vista superior, ela não tem essa linha vertical, teria que ser horizontal, né? Para seguir aqui a minha área, ó. Eu tô vendo aqui de cima, eu tô vendo ela aqui na horizontal, e ela fez ela na superior, então também tem que observar isso. E a minha vista lateral, tô vendo aqui o meu L, ela fez certinho o L, né? Deixa eu ver outra peça aqui, mais interessante, ó. Essa peça aqui é 5, ó. Essa peça ela tem esse quadradinho aqui menor e esse quadradinho maior, uma sobre a outra, né? Vamos ver como é que ela representou. Observando a peça aqui, a gente vai ver que a minha vista frontal, que é essa daqui, observando daqui, a gente vai ter essa área descendo aqui, esse retângulo aqui embaixo, mas esse quadradinho posicionado aqui para a área da direita. E na minha vista lateral, esse quadradinho está mais posicionado para a esquerda. E a minha vista superior, ele está lá no canto, mais acima à direita. Vamos ver como é que ela fez aqui, ó. Peça número 5. Ó, ela representou muito bem. Aqui a minha vista frontal, ó. Ela viu aqui que o quadradinho fica em cima aqui, ó, representou direitinho. Aqui a minha direita, esse quadrado, essa área desse quadrado. A minha esquerda, essa área aqui do meu quadrado, certinho. Agora, olha a vista superior aqui. Ela colocou essa área desse quadrado como se ela estivesse aqui. Ela não representou como se ela estivesse lá no fundo, né? Porque é como se eu pegasse essa vista aqui, observem ela de cima, gente. Observem ela de cima. Essa área do quadradinho aqui, ela tá onde? Ela tá aqui, né? Então, aqui que foi o erro da peça, né? Da representação da vista. Mas o resto ela fez certinho. Então, são pequenas observações que a gente faz, gente, que só com a prática mesmo que a gente entende mais como é que é essa representação de projeção ortogonal, né? Porque um errinho ali, ó, de você observar, achei que era mais para cá, olha como é que aconteceu. Acabou representando a área errada à vista superior, né? Olha aqui esse número 6 aqui, vamos ver o número 6 como é que é. Ó, observando aqui a minha peça em perspectiva 3D, eu vejo que a minha vista frontal, esse quadradinho vai estar mais para o meu canto aqui, ó, inferior direito. Na minha vista aqui lateral, eu vou ter como se fosse dois retângulos. Um retângulo e um quadrado. Um retângulo em pé e um quadradinho ao lado da direita. E na minha vista superior, eu vou ter essa área aqui do retângulo e um quadradinho aqui à minha direita, abaixo desse retângulo. Vamos ver como é que ela fez lá, ó. Então, vamos ver, ó. Vista frontal, ela fez certinho, ó. Representou aquele quadradinho aqui bem no canto inferior direito. A minha vista lateral, ó, ela representou esse triângulo e o quadradinho à direita do triângulo, ó, direitinho. E a vista superior, o que aconteceu aqui? Ao invés de pegar essa área aqui de retângulo e de quadrado e representar ela para cá, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ela deveria ter feito assim, ó.
essa representação, como se fosse um L ao contrário. Ela inverteu aqui a minha peça, é como se girasse esse L em 90 graus, né? Aí ela teria lá a resposta correta do exercício, né? Então, são pequenos detalhes que a gente tem que observar, gente. Aí, o exercício 3, que eu não vou passar para vocês, eu estou só aqui explicando como é que funciona. A gente tem essa peça aqui, ó. Essa peça, ela tem a minha vista frontal, a minha vista lateral e tá faltando a minha vista superior aqui nela, ó. Tá vendo que tá aqui, preencha com a vista faltante, né? Então, olha aqui, o que a gente vê aqui que a gente consegue, pelas outras vistas, ter elas como auxiliares para a gente finalizar o desenho, né? A gente sabe que a minha largura da peça, ó, se eu descer uma projetante aqui, uma auxiliar aqui, eu consigo entender qual que é a minha largura da peça. Eu também consigo entender aqui, ó, a minha profundidade, né? E que eu estou vendo essa área aqui, né? Mais a profundidade. Se eu descer aqui a peça e fazer com 45 graus, no meu plano, nos planos para a gente conseguir puxar a linha auxiliar, eu consigo enxergar a minha dimensão lateral aqui, ó, a minha medida lateral. Então, sem saber a medida exata da peça, não dei nenhuma medida aqui. Vocês não sabem se vale 1, 2, 3, 4. Sem saber qualquer valor, eu consigo, só com as minhas linhas auxiliares, fazer o desenho, porque eu já tenho a maior parte das informações aqui na minha peça 3D e aqui nessas outras duas vistas. Então, aqui, eu desci, eu consegui ver essa medida aqui. Eu desci, eu consegui ver essa medida aqui. Então, como é que a gente vai fazer essa vista superior aqui? Vamos ver se a aluna fez correto, ó. A gente tem essa área aqui, ó. Né? Olha lá, ó. Consegui fazer aqui a minha área. Puxando aqui, eu consegui saber a minha altura da peça, ó. Ok? Aí aqui, ó, tem essa área de rebaixo, que na minha vista superior eu vou ver só com uma linha, né? Então, eu vou descer aqui a minha linha auxiliar, só descer aqui e representei ela, né? E tem essa área aqui, ó, esse rasgo, que eu consigo ver ele todo na minha vista superior. Então, como que a gente representa ela aqui, ó? A gente pode buscar essas linhas auxiliares e saber onde que ela vai rebater. Porque olha só, como é que eu sei essa distância daqui? Porque eu peguei aqui da minha linha auxiliar, ó. Então, vamos ver se ela fez correto lá no desenho. Né? Ela fez direitinho, ó. Representou aqui, só aqui que... Vou só deletar. Essa área aqui, ó, ela vem aqui e fecha aqui. Porque a gente tem essa área do rasgo aqui, ó, livre na peça. Então, a gente não fecha a peça aqui. Então, vocês conseguiram entender que a minha vista superior aqui, eu consegui achar todas as respostas dela só observando as outras vistas, né? Eu fui puxando as auxiliares, tendo noção que tinha um rasgo, tendo noção dessa distância aqui para fazer na minha vista superior, tendo noção da altura, né? Então, vamos ver aqui essa outra aqui, ó. Essa peça, a gente tem a vista lateral, que ela está representando lá o furo, ó, com linha tracejada invisível. A gente tem a vista superior, que a gente tá, essa linha invisível aqui é esse rasgo aqui que passa por debaixo de toda a peça, ele vai até do outro lado. Então, ele está representado aqui. Faltou qual vista aqui? Faltou a minha vista frontal, né? Então, o que a gente vai fazer da minha vista frontal? A gente tem a altura, né, que eu vou baseado lá nas minhas outras vistas. A gente tem essa área aqui desse rasgo. Então, eu vou fazer aqui, ó.
ok? Fechar a peça aqui em cima. E eu tenho esse furo que ele não aparece na minha vista frontal. Então, eu vou fazer, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer bem fininho. Fazer como se fosse só um tracejado aqui, ó. Que é essa minha área do furo que passa bem na minha vista frontal de forma invisível. Então, eu utilizei as linhas tracejadas para representar esse furo, né? E sempre quando a gente faz o furo, a gente faz a linha de centro, que vocês vão aprender mais para frente todos esses tipos de linha, né? Então, aqui eu representei a minha vista frontal. Nessa outra peça, eu tenho aqui a minha vista frontal, que ela é diferente da minha vista lateral, né? E a minha vista superior. Ó, a minha vista frontal, eu vejo essa área aqui, né? Essa área aqui. E eu vejo também, eu não vejo o rasgo da peça. Por isso que está representado aqui com linha tracejada. E a minha vista superior, eu vejo o rasgo, né? Eu vejo o rasgo completo, então eu não preciso de tracejar a peça. Ficou faltando a minha vista lateral, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui a dimensão da largura da minha peça e da minha altura da minha peça. Eu tenho essa alturazinha aqui, ó, que se eu vim aqui puxando a minha linha auxiliar da outra vista, ó, eu consigo entender que ela tá aqui mais ou menos. E faltou representar o rasgo, né, gente? Porque o rasgo eu só consigo ver na minha vista superior. E o rasgo, ele passa por toda a peça. Então, a gente tem que representar a linha tracejada por toda a peça. Ok? Vamos ver se a aluna fez certinho lá. Aqui ela fez do furo, aqui ela fez certinho com a vista, as linhas tracejadas, invisíveis e a vista lateral. Então, pessoal, essa é apenas a primeira aula de introdução à épura, né? Vocês vão entender que projeção ortogonal e épura é a mesma coisa, que faz parte dessa representação das vistas das peças, né? De qualquer coisa, de peça, de área 3D, por exemplo, vocês vão trabalhar com projetos viários, né? Vocês vão ter que fazer estradas, vocês vão ter que fazer algum equipamento que tem ali no projeto, que vocês vão ter que representar ele em 3 vistas também para passar todas as informações da peça. E aí, quando você faz essas 3 vistas, você tem um projeto e a pessoa que vai ler o seu projeto, ela consegue entender o seu projeto só observando essas 3 vistas, ou menos vistas se necessário, né? E ela consegue repetir aquele projeto. Então, por isso que é tão importante o desenho técnico, essa parte do desenho técnico, porque com todas essas características de informar os tipos de linha, informar os tipos de vista, informar os detalhes, a gente consegue reproduzir um projeto, né? Por isso que é tão importante. Então, aqui, esse é um exercício que eu cheguei a passar para a turma no passado, mas como a gente está já no final do semestre, eu não vou conseguir passar ele para vocês agora. Então, eu só expliquei, e na próxima aula, que vai ser no dia 31, que é a aula ao vivo, a gente vai fazer um exercício online lá pelo AutoCAD, porque aqui eu fiz aqui, mostrei para vocês que a aluna fez à mão, né? Eu mostrei aqui para vocês no PDF como é que faz mais ou menos, mas no AutoCAD a gente vai pegar todos esses desenhos de vista, de desenho de peça e passar para o AutoCAD, né? A gente vai trabalhar lá com as linhas direitinho na proporção, né? E até agora eu não passei nada de medida, de cota, nem nada. A próxima aula também eu vou explicar a cotagem para a gente entender todas as especificações que tem em torno da cotagem, porque existe uma norma de NBR, né, de brasileira, de norma técnica específica para cotagem. Então, são muitos detalhes que a gente tem que trabalhar depois, né? Eu vou subir essa aula no dia da aula de vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo pelo chat do Teams para a gente conseguir conversar mais, tá bom?
Até a próxima, pessoal. Bem-vindos aí à minha presença novamente. E a gente continua até no próximo semestre também, tá? Então, isso aí foi só uma introduçãozinha para vocês entenderem o que é três vistas. Eu queria que vocês observassem objetos que tem na casa de vocês, né? Por exemplo, eu tenho aqui meu celular, qual que é a minha vista frontal, minha vista lateral, minha vista superior. Começar a observar minha garrafa PET aqui, qual que é a minha vista frontal, minha lateral, minha superior, para vocês começarem a entender como que a gente consegue representar tudo que estiver à nossa mão, né? No desenho técnico, com detalhes, com tudo, né? E mais para frente a gente vai ver mais coisas sobre cortes, mas isso a gente vai deixar para o semestre que vem. Esse semestre eu vou tentar chegar só até perspectiva, que já é uma matéria muito grande, né? E dar um gás ali no AutoCAD para vocês trabalharem mais com ele, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Só parar de gravar aqui.